Quarto 208. Senhor Raymond. Não espere uma resposta, disse a enfermeira sem levantar os olhos. Não fala há meses. Seus sinais vitais estão estáveis, mas ele simplesmente não está mais aqui. Judy assentiu silenciosamente e apertou o cardigã ao redor dos ombros. O corredor do hospital cheirava a desinfetante e chuva forte, frio e levemente metálico. Trovões soaram lá fora enquanto ela empurrava a porta do quarto mal iluminado. Dentro, o ar parecia mais pesado. O Sr. Raymond estava imóvel na cama perto da janela, o rosto ligeiramente virado para o lado. Era um homem mais velho, quase 80 anos, com cabelos prateados espessos e rugas profundas que desciam das têmporas ao queixo. Seus olhos estavam abertos, opacos, fitando nada. Não o teto, não ela, não a chuva escorrendo pela janela, apenas o vazio. Judy ficou parada por um momento. Tinha 24 anos, era loira e mal passava de 1,60 metros. Sua vida estava longe de quartos de hospital estéreis e pacientes silenciosos. Menos de 2 anos atrás, ela cantava em lounges enfumaçados e bares de jazz, sua voz flutuando sobre o tilintar de copos e conversas murmuradas. Agora trabalhava em turnos noturnos como cuidadora, sua música guardada como um brinquedo da infância para o qual não tinha mais tempo. Ela se aproximou da cama e estendeu a mão suavemente, descansando-a sobre a do Sr. Raymond. Sua pele estava fria. Você provavelmente não pode me ouvir, sussurrou, sua voz tremendo. Mas eu costumava cantar. Meu pai dizia que ajudava as pessoas a se sentirem menos sozinhas. Ela parou, seus olhos examinando seu rosto imóvel. Os monitores apitavam constantemente atrás dela, imperturbáveis. Sem pensar, ela se sentou numa cadeira ao lado da cama, inclinou-se ligeiramente para frente e, após uma respiração profunda, começou a cantar. Sorria mesmo que seu coração esteja doendo. Sorria mesmo que esteja se partindo. Sua voz era suave, trêmula, mas calorosa. As palavras flutuaram gentilmente no silêncio, preenchendo os cantos do quarto. Ela continuou cantando, sua voz ficando mais firme a cada nota, mesmo quando lágrimas picaram os cantos de seus olhos. Do lado de fora do quarto, alguém parou. Logan Raymond, de 30 e poucos anos, ficou imóvel além da porta. Havia voltado ao hospital depois do horário, discretamente como sempre. A equipe sabia quem ele era: rico, poderoso, intocável, o filho do grande Henry Raymond, mas também sabia para não esperar calor dele. Logan mantinha distância. Pagava as contas, assinava autorizações e evitava o resto. Ele não pretendia vir tão tarde. Só parou para entregar papéis, talvez espiar por um momento, como às vezes fazia, nunca por muito tempo, nunca dentro. Mas nesta noite, algo deteve uma voz, não alta, não chamativa, mas dolorosamente bela em sua crueza. Ele se aproximou apenas o suficiente para espiar pela estreita fresta entre a porta e o batente. Seus olhos a encontraram uma garota com cabelos da cor do trigo de verão, cantando para seu pai inconsciente como se ele importasse, como se ainda estivesse aqui, ainda fosse alguém que valia a pena cantar. Logan engoliu em seco. Seu pai havia sido músico uma vez, um violinista de fama discreta e disciplina inflexível. Sua casa sempre foi cheia de som, mas nem sempre de calor. Depois que sua mãe morreu, Logan e seu pai derivaram para órbitas separadas, o silêncio mútuo se tornando seu acordo tácito. Agora esta garota, uma estranha, estava fazendo o que Logan nunca ousou alcançando. Judy continuou a canção, sem saber do homem que a observava do corredor. Você descobrirá que a vida ainda vale a pena se você apenas sorrir. Ela deixou a última nota se prolongar, olhos fechados, então expirou lentamente. O silêncio retornou, mais profundo de alguma forma depois que a canção terminou. Ela olhou para o rosto do Sr. Raymond. Nada. Ainda vazio, ainda silencioso. Ela apertou gentilmente sua mão, ofereceu-lhe um pequeno sorriso próprio e se levantou. Do lado de fora, Logan recuou, misturando-se às sombras assim que a porta se abriu. Judy não o viu quando ela virou pelo corredor, seus sapatos sussurrando sobre o piso de ladrilhos. Ele ficou lá por mais um minuto antes de finalmente entrar no quarto. Seu pai não havia se movido, nem uma piscada, nem uma respiração fora do lugar, e ainda assim o ar parecia diferente, mais quente, mais leve. Logan se sentou na mesma cadeira que Judy havia acabado de deixar e encarou o homem que havia passado a maior parte da vida incompreendendo. Eu não sei quem ela é, murmurou. Mas ela viu algo em você que eu parei de tentar ver há muito tempo. A chuva batia suavemente nas janelas, como se mantivesse o ritmo de uma canção que não havia realmente terminado, e pela primeira vez em anos, Logan ficou. Antes dos quartos de hospital e turnos noturnos, Judy vivia para a música.
Aos 21 anos, sua voz havia se tornado um som familiar nos lounges de jazz escondidos em cantos esquecidos da cidade. Ela cantava com calor que permanecia no ar muito depois da nota final, uma voz que podia silenciar uma sala sem esforço. Seu lugar regular era um clube mal iluminado chamado Velvet Moon, onde frequentadores chegavam cedo apenas para sentar mais perto do palco. Ela nunca buscou fama. Judy só queria cantar canções que significassem algo. E por um tempo, isso foi suficiente. Então veio Darren. Ele era charmoso, mais velho, e conhecia o negócio. Ou assim dizia. Ele se tornou seu empresário, seu namorado, seu tudo. Ele prometeu shows, gravações de demo, um futuro. Ela acreditou nele até a noite em que ele desapareceu. Ela chegou em casa encontrando um apartamento vazio. Sem mala, sem bilhete, apenas sua conta bancária zerada e seu violão desaparecido. Tudo o que ela havia economizado, perdido. Seu mundo desmoronou em silêncio. Sem mais música, sem mais palco, apenas perguntas e aluguel atrasado. Ela desapareceu do cenário como uma melodia deixada sem resolução. Cuidar nunca foi o plano. Começou como uma tentativa desesperada de sobreviver. Uma vizinha trabalhava numa agência de pessoal e encontrou para ela um trabalho temporário numa ala de hospício. Uma semana se tornou 2, depois meses. Ela não falava sobre seu passado e ninguém perguntava. Em seus clubes e rabo de cavalo, ela era apenas mais uma garota quieta fazendo o trabalho duro que ninguém mais queria. Ela nunca cantou até o Sr. Raymond. Algo sobre a forma como ele estava deitado, silencioso e sozinho, lembrou-a de seu pai. Ele havia morrido num quarto de hospital exatamente como este. Luzes fluorescentes, cheiros antissépticos e o bip constante de um monitor cardíaco. Ela não havia chegado a tempo de se despedir. Essa memória nunca a deixou. Então, quando viu o Sr. Raymond pela primeira vez, algo se mexeu dentro dela. Ele parecia tão distante, tão longe daqui, como alguém derivando mar adentro. E sem pensar, ela cantou. Sorria mesmo que seu coração esteja doendo. Não foi uma performance. Não foi ensaiado. Sua voz era suave, incerta, mas cada nota puxava algo mais profundo de sua alma. Não por aplausos, não por aprovação, apenas por ele. Ela cantou como se estivesse alcançando através de um vazio escuro e silencioso, esperando que onde quer que ele estivesse, ele pudesse ouvi-la. Quando a canção terminou, ela não esperava uma reação. E não obteve nenhuma. Mas pela primeira vez em anos, ela sentiu que sua voz importava novamente. Logan Raymond tinha 33 anos e no papel tinha tudo. CEO de uma empresa de tecnologia em rápido crescimento, uma cobertura com vista para o horizonte, terno sob medida e uma agenda lotada por meses. Ele era o tipo de homem que falava em tópicos, fechava negócios com um aperto de mão e nunca chorava, nem mesmo no funeral de sua mãe. Ele havia construído muros tão altos que até mesmo ele esqueceu o que estava tentando manter do lado de fora. Crescendo, o mundo de Logan havia sido cheio de música, mas não de calor. Seu pai, Henry Raymond, era um violinista celebrado que turnava pelos continentes. Enquanto outras crianças iam ao treino de futebol com seus pais, Logan ficava sozinho em casa com partituras e perguntas sem resposta. Sua mãe havia tentado fazer a ponte. Ela cantava para ele, ensinava-o a cantarolar canções de ninar que seu pai uma vez compôs, e sussurrava "Ele te ama, só não sabe como mostrar". Mas quando ela morreu subitamente de um derrame, Logan tinha apenas 12 anos, e qualquer fio que conectasse pai e filho se rompeu completamente. Henry voltou de uma turnê europeia 2 dias atrasado para o funeral. Logan nunca o perdoou. Conforme os anos passaram, eles falavam cada vez menos até que o silêncio se tornou a única coisa que compartilhavam. Quando Henry desabou de um derrame quase um ano atrás, Logan cuidou de tudo. O hospital particular, a papelada, a instalação de cuidados de alto padrão. Mas ele nunca entrou no quarto. Nenhuma vez. Ele dizia a si mesmo que era porque não havia mais nada para dizer. Mas então naquela noite, ao passar pelo quarto 208, ele a ouviu. Aquela voz. Ele não conhecia a garota, apenas vislumbrou cabelos loiros e feições suaves pela porta entreaberta. Mas sua voz o cortou. Não porque era bonita, mas porque era familiar. Ela estava cantando Sorria, a canção favorita de sua mãe. Aquela que ela costumava cantarolar quando Logan não conseguia dormir. Aquela que Henry costumava tocar no violino apenas uma vez, anos atrás, na noite antes de sua última turnê. Logan não havia ouvido essa canção em mais de 2 décadas. Mas agora, ouvindo-a na escuridão, cantada com tanto cuidado silencioso para um homem que não falava há meses, algo se soltou nele.
Ele ficou no corredor muito depois da canção terminar, encarando a porta que havia evitado por quase um ano. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Na noite seguinte, ele voltou. Ainda não entrou, mas ficou lá novamente, mãos nos bolsos do casaco, ouvindo enquanto a garota Judy, ele mais tarde descobriria, cantava suavemente, sem saber de sua audiência. E pela primeira vez em 10 anos, Logan se permitiu sentir tristeza, culpa, e a menor centelha de algo que havia enterrado há muito tempo a esperança de que talvez nem tudo entre ele e seu pai estivesse perdido. Por uma semana, Logan veio à instituição de cuidados toda noite pouco antes das 21 horas. Ele nunca entrou no quarto 208. Em vez disso, ficava alguns metros da porta, encostado na parede, braços cruzados, olhos fechados, ouvindo. Cada noite, Judy cantava algo diferente. Estandas suaves de jazz, baladas antigas, às vezes apenas cantarolando uma canção de ninar que ele não conseguia nomear, mas de alguma forma lembrava. Sua voz nunca era alta, nunca polida como uma performance. Era crua, calorosa e silenciosamente dolorosa. Uma noite, Logan chegou mais tarde que o usual. Ele entrou no corredor bem quando Judy estava colocando um cobertor sobre o Sr. Raymond e sussurrando boa noite. Quando ela se virou, parou abruptamente. Ambos congelaram. Ele estava no meio do passo, pego no ato. Ela piscou, assustada. Eu sinto muito, Judy disse rapidamente, sua voz confusa. Eu não quis. Estava cantando muito alto. Logan balançou a cabeça. Não estava. Ela prendeu uma mecha de cabelo atrás da orelha, visivelmente nervosa. Já passou do horário de visitas. Geralmente não canto tão tarde. Ele a olhou por um longo momento, então falou suavemente. Não pare. Ela inclinou a cabeça, confusa. Não pare de cantar, ele disse. Sua voz. Ela o traz de volta. Os olhos de Judy se suavizaram, seus nervos se acalmando um pouco. Não tenho certeza se ele me ouve. Ele ouve, Logan respondeu. Eu acho que talvez ele ouça mais do que qualquer um de nós percebe. Houve uma pausa. Eu te vi aqui, ela acrescentou cautelosamente. A maioria das noites, do lado de fora da porta. Logan deu um meio sorriso. Sim, esse sou eu, o cara que espreita e nunca diz nada. Ela riu baixinho. Eu sou Logan, a propósito. Eu sei, ela disse, e imediatamente pareceu apologética. Quero dizer, elas falam, as enfermeiras. Claro que falam, ele disse, divertido. E você é? Judy, ela assentiu. Prazer em conhecê-lo oficialmente. Eles ficaram lá no corredor por um momento mais longo do que qualquer um esperava. O zumbido das máquinas pelo corredor preencheu o silêncio. Você costumava cantar profissionalmente, não é? Logan perguntou subitamente. Judy piscou, surpresa. Como adivinhou? Sua voz, ele disse simplesmente. Ela hesitou. Eu cantava alguns anos atrás. Bares, clubes, palcos pequenos. Por que parou? Ela olhou para baixo. Vida, traição, contas, usual. Ele não a pressionou. Em vez disso, olhou para a porta de seu pai. Ele costumava tocar violino, Logan disse. Profissionalmente. Viajava muito. Eu não entendia quando era criança. Achava que ele se importava mais com música do que comigo. Judy não disse nada, deixando-o falar. Depois que minha mãe morreu, ele continuou, nunca conversamos muito. Construí uma vida sem ele. Era mais fácil assim. Ela assentiu lentamente. Mas você está aqui agora. Eu não estava. Não até você cantar. A respiração de Judy se acelerou. Havia algo desarmante sobre sua honestidade. Suave, sem vergonha ou performance. Eu quero tentar algo, Logan disse. Algo louco. Judy levantou uma sobrancelha. Estou ouvindo. Quero que você me ensine uma canção. Algo antigo. Uma das que você canta para ele. Quero cantar para meu pai só uma vez. Ela o encarou, surpresa. Você quer que eu te ensine a cantar? Por que não? Ele perguntou com um sorriso. Você já despertou algo nele. Talvez se ele ouvir de mim, talvez ele se lembre. Judy olhou por um longo momento, então lentamente sorriu. Tudo bem, mas estou te avisando. Sou exigente. Acho que posso lidar com isso. Eles ficaram lá sorrindo como duas pessoas que inadvertidamente haviam circulado uma outra por muito tempo, finalmente se encontrando no meio. Judy não havia esperado que as aulas de canto se tornassem um ritual. Ainda assim,
Toda terça e quinta-feira à noite depois que seu turno terminava, Logan aparecia, às vezes um pouco cedo, sempre um pouco nervoso, e eles se encontravam na sala comum da instituição de cuidados. Eles se sentavam lado a lado no sofá gasto, ela cantarolando algumas batidas, ele repetindo-as, muitas vezes desafinado, às vezes desesperadamente fora de ritmo. Mas ele tentava. Deus, como tentava! E Judy, para sua própria surpresa, amava cada minuto. Sua primeira canção foi Sorria. Depois vieram Moon River, What a Wonderful World e Unforgettable. Logan atrapalhava a letra, murmurava os versos, e às vezes ria tanto que tinha que recomeçar. Mas sua voz ficava mais forte a cada tentativa. Nunca perfeita, mas honesta e profundamente humana. Judy o instruía com carinho, ocasionalmente tocando seu braço para ajustar sua respiração, inclinando seu queixo com 2 dedos para que ele parasse de se curvar. Você canta do peito, não da garganta, ela dizia, demonstrando com facilidade. Você faz parecer muito fácil, ele respondia, observando-a com algo como admiração. Em algum lugar entre a harmonia e a risada, algo mais profundo começou a se formar. Algo suave, algo quieto, como uma canção que nenhum deles havia cantado ainda, mas ambos instintivamente conheciam. Logan começou a trazer jantar com ele, caseiro. Sopa de frango numa noite, lasanha na seguinte, e uma vez uma tentativa de seu favorito, risoto de abóbora. Como você sabia que eu adorava isso? Ela perguntou, olhos arregalados. Você mencionou uma vez na máquina de lanches, 3 semanas atrás, ela piscou. Você lembra disso? Eu lembro de tudo que você diz, ele respondeu sem hesitação. Judy sentiu algo se mexer em seu peito. Algo quente e perigoso. Entre as sessões, Logan começou a ajudá-la com pequenas tarefas, tirando sacos pesados de lavanderia, trocando galões de água, até mesmo esfregando uma mancha teimosa no chão fora de sua ala designada. Ela o provocava. Você sabe que é herdeiro de um império, certo? Não precisa esfregar chãos. Ele deu de ombros. Talvez eu queira conquistar meu caminho para algo melhor. Uma noite, após um ensaio particularmente longo, Logan apareceu carregando uma caixa grande e estranhamente moldada. O que é isso? Ela perguntou, levantando uma sobrancelha. Ele a colocou gentilmente e descascou a tampa. Dentro, aninhado em veludo, estava um microfone vintage restaurado, prateado, brilhando com uma grade larga e suporte curvo. Judy ofegou. Eu te vi parar na frente de um como este uma vez, ele disse. Quando passamos por aquela loja de antiguidades no centro. Você tocou o vidro. Não disse uma palavra. Ela passou os dedos sobre ele com reverência. Eu só mencionei uma vez. Ele sorriu. Isso foi suficiente. Judy engoliu em seco, sua garganta se apertando. Logan, eu não posso aceitar isso. Você já aceitou, ele disse gentilmente. Além disso, não consegui apenas para você, ela olhou para cima, confusa. Consegui para nós, ele acrescentou. Para cantarmos juntos. Na tarde seguinte, Judy organizou uma pequena performance na sala comum da instituição de cuidados. Apenas um concerto casual para os residentes, uma ideia que ela sempre quis tentar, mas nunca teve coragem. Logan insistiu em fazer parte. Eles ficaram juntos na frente de um semicírculo de cadeiras de rodas e andadores, um novo microfone posicionado entre eles. Judy usava um vestido azul marinho simples, cabelo solto pela primeira vez. Logan tinha um violão pendurado no ombro e uma folha de letra dobrada no bolso de trás. Eles abriram com You Are My Sunshine. A multidão bateu palmas suavemente, sorrisos florescendo como primavera após um longo inverno. A voz de Judy se elevou, mas foi a harmonia constante de Logan crua, imperfeita, mas sincera que roubou o momento. Eles cantaram Can't Help Fall in Love, e então, a pedido, voltaram para Sorria. Quando a nota final desapareceu, o aplauso foi gentil, mas cheio de emoção. Alguns dos pacientes mais velhos enxugaram lágrimas dos olhos. Uma mulher se inclinou para sua vizinha e sussurrou: aquele garoto está apaixonado por ela. Judy se virou para Logan, bochechas coradas. Ele a olhou com algo que nunca havia mostrado a ninguém, nem mesmo a seu pai. Você sabe, ele disse, sua voz baixa o suficiente para apenas ela ouvir. Sua voz não alcançou apenas meu pai. Ela encontrou seu olhar, respiração se acelerando. Ela me alcançou também, ele continuou. Está curando algo que eu não sabia que estava quebrado. Ela não falou. Não precisava. Simplesmente estendeu a mão para dele. E naquele momento silencioso e sagrado, sob o brilho suave das luzes fluorescentes,
numa sala cheia de pessoas esquecidas e canções antigas, algo novo começou. Não uma performance, não um romance escrito em grandes gestos, mas uma conexão tão real, tão conquistada, que cantou mais alto do que qualquer aplauso jamais poderia. A notícia veio subitamente, como uma batida na porta que você nunca quis atender. Logan havia recebido uma oferta de papel executivo de longo prazo no exterior Suíça, de todos os lugares, liderando uma fusão ambiciosa que exigiria pelo menos 3 anos de sua vida, possivelmente mais. Era o tipo de oportunidade para a qual as pessoas constroem carreiras, o tipo de oferta que ninguém em seu mundo jamais recusaria. Mas Judy não fazia parte daquele mundo. Quando ele contou a ela, ela sorriu suavemente, tentando parecer orgulhosa. Isso é incrível, Logan. Você merece. Ele estudou seu rosto procurando algo. Decepção, tristeza, até mesmo raiva. Mas ela não lhe deu nenhuma. Apenas graça. Eu ainda não disse sim, ele ofereceu. Ela olhou para baixo, dobrando um guardanapo em suas mãos no pequeno café onde sempre se encontravam após seu turno. Você deveria, ela disse. É seu sonho. Ele hesitou. E quanto a nós? Judy deu um sorriso suave e agridoce. Nós sempre fomos tempo emprestado, não fomos. Ele queria argumentar, queria dizer não. Eles eram mais do que um momento breve. Mas sua voz era tão calma, tão certa, que o silenciou. No dia seguinte, Logan fez as malas. Deixou a maioria de seus pertences no depósito, levou apenas o essencial e marcou um compromisso final para si mesmo. Uma última visita à instituição de cuidados antes de seu voo. Era tarde da noite quando ele chegou. Os corredores estavam quietos, mal iluminados, enfermeiras se movendo suavemente entre os quartos. Ele não pediu por Judy. Não queria que ela o visse assim, dividido, doendo, incerto sobre tudo exceto o som de sua voz ecoando em sua mente. Ele entrou no quarto 208. Seu pai estava como sempre, ainda imóvel, olhos fechados. Os monitores apitavam constantemente ao lado dele, seu ritmo o único som no quarto. Logan puxou uma cadeira para mais perto e se sentou. Ele alcançou seu casaco e puxou uma folha de letra dobrada, aquela em que Judy havia rabiscado notas durante suas aulas. Aquela que ela uma vez disse: você vai acertar perfeitamente um dia. Não com sua afinação, mas com seu coração. Ele respirou fundo e começou. Sorria mesmo que seu coração esteja doendo. Sua voz rachou na segunda linha, mas ele continuou. Sorria mesmo que esteja se partindo. O quarto parecia diferente agora, pesado, cheio de memórias velhas demais para nomear. Ele cantou lentamente, cuidadosamente, colocando tudo o que tinha nas palavras, não porque esperava uma resposta, mas porque parecia a única coisa que podia dar. Quando alcançou a nota final, sua garganta se apertou. Você descobrirá que a vida ainda vale a pena se você apenas sorrir. Ele baixou a cabeça, olhos ardendo, lábios tremendo. Eu não sei se você pode me ouvir, ele sussurrou. Mas eu espero. Espero que isso significou algo. Sinto muito ter demorado tanto. Seu pai não se moveu. Nem um espasmo, nem um tremor. Logan ficou sentado por mais um momento, então se levantou, passando a mão ao lado da cama. Tchau, pai. Ele se virou e caminhou lentamente em direção à porta, seus ombros pesados com coisas que nunca conseguiu dizer. E bem quando ele entrou no corredor, atrás dele, dentro do quarto silencioso, os olhos de Henry Raymond se abriram. Eles piscaram lentamente para o teto, seus lábios se movendo, secos e frágeis. Logan! Mas o corredor já estava vazio, e o filho que ele havia esperado tanto tempo para chamar já havia partido. Na manhã seguinte, tudo mudou. A enfermeira noturna foi a primeira a notar. Quando ela entrou no quarto 208 para verificar os sinais vitais, quase deixou cair sua prancheta. Os olhos de Henry Raymond estavam abertos, arregalados, alertas, seguindo cada movimento dela. Ela chamou o médico responsável, que correu com uma equipe. Pressão arterial, resposta da pupila, função motora, tudo mostrava sinais de retorno. Não consciência completa, ainda não, mas consciência. Um lampejo de luz no que havia sido um quarto trancado. Então, claro como o dia, ele sussurrou uma palavra. Logan! Judy estava do outro lado do prédio quando soube. Ela correu pelos corredores, ainda em seus scrubs, lágrimas já brotando antes de chegar ao quarto. Ela irrompeu bem a tempo de ver os olhos de Henry se voltarem para ela. Eles se suavizaram. Ela caiu de joelhos ao lado da cama, agarrando sua mão. Você voltou, ela ofegou, voz tremendo. Você realmente voltou. Ele não falou, mas o mais fraco sorriso puxou o canto de seus lábios.
Uma resposta, um milagre. Ela chorou então, quieta, completamente, sua mão pressionada contra a boca para evitar soluçar alto. Mais tarde naquela manhã, ela saiu para o corredor, respirou fundo e ligou para Logan. Ele atendeu no segundo toque. Judy. Sua voz estava tremendo. Logan, seu pai. Ele disse seu nome. Houve silêncio na linha. Eu não entendo. Ele finalmente sussurrou. Ele está acordado, ela disse, mal acreditando. Ele está aqui. Ele perguntou por você. Logan não esperou por mais. Ao anoitecer, ele estava de volta. Cancelou as reuniões, deixou o contrato sem assinar, disse ao conselho que tinha uma emergência familiar, e saiu de um negócio de vários milhões de dólares sem piscar. Judy o encontrou no lobby. Ele parecia diferente, seu rosto cansado do voo noturno, olhos nublados com esperança e medo. Ela deu um passo à frente, sem saber o que dizer, mas ele a puxou para um abraço antes que ela pudesse falar, segurando-a como alguém se ancorando à única verdade que importava. Onde ele está? Ele perguntou. Ela o levou ao quarto 208. Henry estava sentado ligeiramente ereto, apoiado por travesseiros. Sua cabeça se virou lentamente quando Logan entrou. Seus olhos se encontraram. Logan congelou. Nenhum dos dois falou por um momento. Não havia discursos ensaiados, nenhum grande gesto, apenas uma longa pausa tremula, e então Henry levantou uma mão trêmula. Logan atravessou o quarto em 3 passadas e a pegou. Ele se sentou na beira da cama, agarrando os dedos de seu pai como uma tábua de salvação. Estou aqui, pai, ele sussurrou. Estou aqui. Henry Raymond apertou a mão de seu filho com força surpreendente para alguém que havia estado inconsciente por meses. Seus olhos, agora claros e focados, estudaram o rosto de Logan como se estivesse memorizando cada linha. Você cantou para mim, Henry disse, sua voz rouca mas firme. Eu ouvi tudo. Logan sentiu lágrimas brotarem. Pai, eu... Não. Henry balançou a cabeça ligeiramente. Deixe-me falar primeiro. Eu ouvi você. Todas as noites. Sua voz e a dela. Ele olhou para Judy, que havia se afastado respeitosamente para o canto do quarto. Ela me trouxe de volta com suas canções. Mas você... Você me deu uma razão para voltar. Logan abaixou a cabeça, lutando contra a emoção. Pensei que fosse tarde demais. Pensei que você nunca me perdoaria por ter me afastado. Filho, Henry sussurrou, eu nunca te culpei. Eu me culpei. Perdi sua mãe e depois perdi você também. Não sabia como consertar isso. Eles ficaram em silêncio por um momento, décadas de mal-entendidos dissolvendo-se no ar. A música sempre foi nossa linguagem, Henry continuou. Eu só não sabia como usá-la para te alcançar. Mas você encontrou um jeito. Logan limpou os olhos e olhou para Judy. Ela me ensinou. Ela me ensinou mais do que cantar. Ela me ensinou a sentir novamente. Nas semanas seguintes, Henry fez uma recuperação que os médicos chamaram de milagrosa. Sua fala retornou completamente, seus movimentos se fortaleceram, e ele começou a se sentar sozinho. Mas o mais impressionante foi a mudança em seu relacionamento com Logan. Eles passavam horas juntos, conversando sobre coisas que nunca haviam conseguido discutir antes. Henry contou sobre suas turnês, sobre como sentia falta de casa, sobre como a música era sua forma de processar a dor da perda de sua esposa. Logan falou sobre seu medo de abandono, sobre como havia construído sua vida tentando provar que não precisava de ninguém. Eu deveria ter cancelado aquela turnê, Henry disse uma tarde, enquanto observava Logan ajustar os travesseiros atrás dele. Quando sua mãe morreu, eu deveria ter ficado. Você estava lidando com a dor do seu jeito, Logan respondeu. Eu entendo agora. Judy observava essas reconciliações com o coração cheio. Ver pai e filho se reconectando validava tudo o que ela havia sentido quando começou a cantar para Henry que ele estava lá, apenas esperando por alguém que se importasse o suficiente para alcançá-lo. Uma noite, enquanto Henry dormia, Logan e Judy caminharam pelos jardins da instituição de cuidados. A primavera estava chegando, e as primeiras flores começavam a desabrochar. Ele vai ter alta na próxima semana, Logan disse. Os médicos acham que ele pode viver independentemente com algum suporte. Judy assentiu. Isso é maravilhoso. Vocês dois merecem esse tempo juntos. Logan parou de andar e se virou para ela. Judy, eu preciso te dizer algo. Aquela oferta de trabalho. Eu a recusei. Ela piscou, surpresa. Logan, você não deveria ter. Sim, eu deveria. Ele pegou as mãos dela. Percebi algo quando quase perdi meu pai.
Percebi que estava prestes a cometer o mesmo erro que ele fez. Escolher a carreira sobre a família. Escolher o sucesso sobre o amor. O coração de Judy acelerou. O que você está dizendo? Estou dizendo que quero construir algo aqui. Com você, com meu pai. Quero uma vida que signifique algo além de fusões e contratos. Ele sorriu. E tenho uma ideia. Logan explicou sua visão enquanto caminhavam. Ele queria usar parte de sua riqueza para criar algo especial, um centro de cuidados diferente, que combinasse assistência médica com terapia musical. Um lugar onde cuidadores como Judy poderiam usar suas habilidades artísticas para curar não apenas corpos, mas almas. Imagina, ele disse, olhos brilhando. Terapeutas musicais trabalhando ao lado de médicos. Pacientes participando de concertos, aprendendo instrumentos, cantando juntos. Um lugar onde a música é medicina. Judy sentiu algo se expandir em seu peito. Isso é incrível. Você lideraria o programa musical, Logan continuou. Seria seu centro tanto quanto o meu. Sua visão, sua paixão. Ela parou de andar, olhos se enchendo de lágrimas. Você realmente acredita que posso fazer isso? Judy, você trouxe meu pai de volta do silêncio. Você me trouxe de volta à vida. Claro que pode fazer isso. 6 meses depois, no primeiro aniversário do despertar de Henry, Logan organizou uma celebração especial. O centro de cuidados temporário havia sido transformado em uma pequena sala de concertos, com pacientes, familiares e funcionários reunidos para uma apresentação. Judy estava no palco, mais uma vez com seu microfone vintage, mas desta vez não estava sozinha. Henry estava sentado ao piano, um instrumento que Logan havia feito questão de instalar, e Logan estava ao lado dele com um violão. Eles cantaram Sorria juntos, 3 vozes se entrelaçando em harmonia perfeita. Quando a música terminou, não havia um olho seco na plateia. Logan então se aproximou do microfone. Há 1 ano, pensei que havia perdido meu pai para sempre. Pensei que havia perdido minha capacidade de sentir qualquer coisa real. Mas uma pessoa mudou tudo isso. Ele se virou para Judy. Ela me ensinou que a música não é apenas entretenimento. É conexão. É cura. É amor. Para surpresa de todos, Logan se ajoelhou no palco, tirando uma pequena caixa do bolso. Judy, você salvou minha família. Você salvou minha alma. Você quer construir uma vida comigo? Quer construir um futuro onde a música cura o mundo? Judy cobriu a boca com as mãos, lágrimas fluindo livremente. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero. 1 ano depois, o Centro de Cuidados Musicais Raymond Miller estava pronto para abrir suas portas. Era uma instalação linda, com quartos cheios de luz natural, estúdios de gravação, salas de ensaio e uma sala de concertos onde pacientes podiam apresentar para suas famílias. Judy, agora Judy Raymond, supervisionava uma equipe de terapeutas musicais, músicos profissionais e cuidadores especializados. Ela mesma dava aulas, dirigia o coro de pacientes, e todas as noites, sem exceção, cantava para aqueles que mais precisavam ouvir. Logan havia encontrado um propósito que nunca soube que procurava. Ele dividia seu tempo entre administrar o centro e tocar música com pacientes, descobrindo que sua verdadeira vocação não era nos negócios, mas em criar conexões humanas. Henry se tornou pianista residente, dando aulas para quem quisesse aprender e acompanhando os concertos semanais. Sua relação com Logan havia se aprofundado para algo que nenhum dos dois pensou ser possível, uma amizade genuína construída sobre amor e compreensão mútua. Em uma tarde de domingo, 5 anos depois, Judy estava no jardim do centro, observando Henry ensinar sua neta de 3 anos a tocar as teclas do piano portátil. A menina, Sarah, tinha herdado o talento musical da família e o amor pela música de sua mãe. Logan apareceu atrás dela, envolvendo-a em seus braços. Você se arrepende de alguma coisa? Ele perguntou suavemente. Judy se recostou contra ele, observando 3 gerações de Raymonds fazendo música juntos. Nem 1 minuto sequer. Mesmo perdendo sua chance de ser uma estrela famosa, ela riu. Logan, eu me tornei exatamente o que sempre quis ser. Não uma estrela, mas algo melhor. Eu me tornei uma cuidadora que canta. E descobri que isso é mais que suficiente. Ele a beijou no topo da cabeça. Mais que suficiente. É perfeito. Do jardim, eles podiam ouvir música vindo das janelas abertas do centro, risadas, conversas, o som de vidas sendo curadas uma nota de cada vez. E no meio de tudo isso, uma voz familiar começou a cantar. Sorria mesmo que seu coração esteja doendo. Mas desta vez, não era uma voz sozinha.
Era um coro de vozes, pacientes e familiares, cuidadores e visitantes, todos cantando juntos. E nesse momento, Judy soube que havia encontrado o que sempre procurou, um lugar onde sua música não apenas entretinha, mas curava, conectava e transformava vidas. A música havia se tornado medicina. O amor havia se tornado cura. E a cuidadora que cantou havia encontrado seu verdadeiro lar. Se essa história tocou seu coração, carregue sua melodia com você. Assim como Logan carregou a voz de Judy para os cantos silenciosos de sua vida. No Entre Histórias, acreditamos no poder silencioso do amor, da cura e das segundas chances. Histórias como essa nos lembram que, às vezes, os menores atos, uma canção, um toque, um nome sussurrado podem mudar tudo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para nunca perder uma história que possa aquecer seu coração.